A coisa mais misericordiosa do mundo, eu creio, é a incapacidade da mente humana de correlacionar todo o seu conteúdo. Vivemos numa ilha plácida de ignorância, cercados por mares negros de infinitude, e não fomos feitos para viajar longe. Mas, e se os segredos desses mares começassem a vazar para a nossa realidade? E se o que chamamos de pesadelo fosse, na verdade, uma memória ancestral de algo que ainda está vivo? Sejam bem-vindos aos sussurros da penumbra. Hoje, não estamos apenas contando uma história. Estamos abrindo uma porta que, uma vez atravessada, jamais poderá ser fechada. Prepare seus fones de ouvido, apague as luzes e tente ignorar os estalos da sua casa. O que você vai ouvir agora é o relato final de Francis Valen Thurston, um homem que descobriu a verdade e pagou o preço. Tudo começou com a morte do meu tio-avô, George Gamalenga, um professor brilhante da Universidade Brown. Quando ele morreu, eu esperava herdar apenas manuscritos sobre linguística antiga. O que encontrei, no entanto, foi uma caixa trancada. Dentro dela, um baixo relevo de argila que parecia pulsar com uma energia doente. E ao lado, os diários do meu tio. Lendo suas anotações, fui transportado para o dia em que um jovem escultor, Henry Wilcox, bateu à sua porta. Wilcox estava pálido, com olheiras profundas, segurando uma peça de argila ainda úmida, idêntica à que eu tinha em mãos. Ele implorou ao professor: "Me diga que isso tem algum significado histórico. Me diga que eu não estou ficando louco." Meu tio, o professor Angel, tentou acalmá-lo. Ele reconheceu que a técnica era moderna, mas o simbolismo era antigo, profano. Ele perguntou: "De onde você tirou esses hieróglifos?" A resposta de Wilcox gelou o sangue do meu tio. Ele disse: "Eu não os criei, professor. Eles me criaram. Eu os vi em uma cidade de pedras verdes, onde o céu era de uma cor que não existe no nosso espectro. Eu ouvi as vozes. Elas vinham debaixo da terra, debaixo do mar. Elas diziam: Cthulhu." Meu tio-avô anotou cada palavra. A princípio, ele pensou que Wilcox era só um caso de histeria. Mas então, ele começou a receber notícias de colegas em todo o mundo, num período específico entre 23 do Marco Ito de abril de 1925, o véu da sanidade se rasgou. Em Londres, um pintor gritava sobre bestas de tentáculos antes de se atirar de uma janela. Em Nova York, um grupo de místicos entrou em transe coletivo, desenhando mapas de ilhas que não constavam em nenhum atlas. Nos seus escritos, meu tio concluiu: "Não é um surto, é uma transmissão. Algo está tentando falar, e os espíritos mais sensíveis são as suas antenas." Essa descoberta me impulsionou. Minha busca pela verdade me levou aos arquivos do inspetor Legrasse, em Nova Orleans. Em 1908, ele enfrentou algo que a lei não podia punir, porque a lei simplesmente não compreendia. Ele me descreveu a noite em que ele e seus homens entraram nos pântanos para investigar o desaparecimento de mulheres e crianças. Eles ouviram os tambores primeiro, um ritmo monótono, hipnótico, que parecia vir de outro mundo. Ao chegarem numa clareira, viram o horror, uma fogueira imensa, cercada por corpos mutilados e figuras encapuzadas que mal pareciam humanas. No centro, sobre um pedestal de granito, estava uma estatueta daquela mesma criatura. A estatueta de Cthulhu. Legrasse prendeu um dos líderes, um homem chamado Castro. O interrogatório, cujas transcrições eu li com as mãos trêmulas, revelou o plano dos antigos. O inspetor perguntou: "Quem é o seu Deus, Castro? De onde vem essa abominação?" E Castro, com um sorriso quebrado, respondeu: "Ele não é um Deus, inspetor. Ele é o que restou. Os grandes antigos vieram das estrelas quando o mundo
era novo. Eles construíram cidades de basalto e ensinaram o homem a odiar e a matar, antes mesmo que o homem soubesse falar. E onde eles estão agora? Insistiu Legrasse. Se são tão poderosos, por que se escondem? Castro riu. Eles não se escondem. Eles dormem. Estão protegidos por feitiços do grande Cthulhu em sua cidade submersa, Errilai. Eles esperam o tempo em que as estrelas estarão certas. E quando esse dia chegar, as luzes da civilização serão apagadas por um sopro. O homem voltará a ser o animal que sempre foi, mas agora, numa festa eterna de sangue. E quando será isso? Perguntou o inspetor, desesperado. A resposta de Castro ecoa na minha mente até hoje. O sinal virá do mar. A terra vai tremer. As portas vão se abrir. E o que está morto voltará para reclamar o que nunca deixou de ser dele. Eu achava que já tinha visto o fundo do abismo. Estava. Nada, absolutamente nada, me preparou para o que encontrei em seguida. O diário do marinheiro norueguês Gustav Johansen. Ele foi o único sobrevivente do navio Emma, que se desviou da rota no Pacífico Sul após uma tempestade sem precedentes. Johansen descreveu o momento em que a linha do horizonte se deformou. Não era terra firme, era uma arquitetura de pesadelo, de ângulos impossíveis, que emergia das ondas. A lendária cidade de Errilai. Um de seus homens gritou: Capitão, olhe aqueles ângulos. Aquela parede parece estar inclinada para a esquerda, mas quando olho de novo, ela parece vir em minha direção. Johansen, mantendo a calma, ordenou que desembarcassem. Precisavam de provisões, e aquela pedra parecia sólida. Eles subiram os degraus de uma escadaria feita para gigantes e chegaram a uma porta imensa, gravada com um selo que eu já conhecia tão bem. Um dos marinheiros se aproximou, sussurrando: Capitão, ouça. Parece um suspiro, como se a própria ilha estivesse respirando. Johansen gritou para ele se afastar, mas era tarde demais. O mecanismo foi acionado. A porta não deslizou. Ela pareceu se dobrar para dentro de outra dimensão. E de lá de dentro, o vazio cuspiu a sua maior joia. Um dos marinheiros gritou, cobrindo os olhos. Meus olhos! Ele é grande demais. O sol está sendo engolido por ele. Johansen descreveu Cthulhu não como um animal, mas como uma montanha de carne verde e pulsante que caminhava com uma graça terrível e lenta. 3 de seus homens foram esmagados instantaneamente quando a criatura deu o primeiro passo. Outros 2 simplesmente enlouqueceram ao ver a forma completa da besta, rindo histericamente enquanto eram devorados pelo lodo. O capitão gritou para os sobreviventes: para o barco agora. Se ele nos alcançar, a humanidade acaba aqui. Johansen conseguiu chegar ao navio. Num ato de desespero absoluto, ele assumiu o leme e acelerou com tudo contra a criatura. Ele descreveu o impacto como atravessar uma nuvem de fumaça podre. O navio cortou o pescoço da besta, mas enquanto ele olhava para trás, viu o horror final. A matéria gelatinosa de Cthulhu estava se unindo novamente. Ele não pode ser morto. Ele é o fim de todas as coisas. Hoje, eu moro em um apartamento trancado. Eu não saio mais à noite. Eu olho para o mar através das notícias de terremotos submarinos e sinto um frio que nenhuma lareira pode aquecer. Se você está ouvindo isso, você agora faz parte do círculo. Você sabe o que os governos escondem. Você sabe o que os cientistas ignoram para não perderem o sono. O chamado de Cthulhu não é um mito. É um cronômetro. E o tempo está acabando. Se este relato tocou aquela parte profunda da sua mente que teme o escuro, deixe seu like. Se você quer continuar explorando as sombras comigo, inscreva-se nos sussurros da penumbra. Compartilhe este vídeo, mas escolha bem com quem. Nem todos possuem a força necessária
para carregar esse fardo. Obrigado por ficar comigo até o fim. O abismo agora conhece o seu nome. A verdade está lá fora, no fundo do oceano, esperando. Mas por enquanto, você está seguro aqui. Agora pode ir dormir.